Está entrando mais um vídeo aula online do Instituto Bíblico Teológico do Espírito Santo. Seu conhecimento começa aqui. Vamos lá. Muitas pessoas também já disseram em pregações, porque Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Já ouviram pregações assim? Já assistiram? Então as pessoas até colocam um enredo, né, bonito, porque Paulo e Saulo, Deus mudou o nome. Saulo significa perseguidor, Paulo significa perseguido, mas será que isso é verdade? Então nós vamos começar a explicar para vocês o seguinte: será que Deus realmente mudou o nome de Saulo para Paulo? Então abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 9. Leia comigo. Lá está escrito assim: todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Então olha só, Saulo, que também se chama Paulo. Então não houve uma mudança de nome. Na verdade, então, Paulo, ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu e era também romano. E nós vamos ver isso, né, daqui a pouquinho. Por exemplo, abra lá no livro de Atos, capítulo 22, e no versículo 3, e nós vamos ver ali que Paulo fala sobre a cidadania judaica dele. Depois nós vamos ver a cidadania romana. Tudo bem? Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 22, versículo 3. Lá está escrito assim: homens, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, Paulo dizendo, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Então esse texto confirma a cidadania judaica de Paulo. E o nome judaico de Paulo é Saulo. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês também. Vamos conferir a cidadania romana. A cidadania romana nós vamos encontrar em Atos, capítulo 22, do versículo 25 ao versículo 28. Lá está escrito assim: e quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o sou de nascimento. Então aqui nós podemos verificar a cidadania, a dupla cidadania. Paulo, ele era judeu e era também romano. Então isso justifica o texto que nós lemos em Atos 13, 9. Paulo era judeu e romano. Um outro detalhe importante que eu já presenciei, inclusive, é uma história, pastores, pessoas pregando uma história, dizendo que Paulo, então, quando se converteu, caiu do cavalo. Já ouviram isso? Vamos ver se Paulo realmente caiu do cavalo? Lá no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 8. Leia comigo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, observa que a Bíblia não menciona cavalo. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra.
e abrindo os olhos não via ninguém. Agora observa no finalzinho. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Então a Bíblia não fala em momento algum que Paulo caiu do cavalo. Vamos ver um outro texto. Atos 22, Paulo repete. Quando ele está fazendo um discurso para se defender, ele repete essa história. Atos capítulo 22, do versículo 6 ao 11. E assim está escrito: ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra. Observa, de novo Paulo menciona essa história e não tem cavalo. Caí por terra e ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, o que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, olha só, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Observe que em nenhum dos dois textos a Bíblia menciona cavalo. Pelo contrário, caiu por terra, foi guiado pelas mãos, então não menciona cavalo. Então, se alguém disser para você que Paulo caiu do cavalo, olha, isso não está na Bíblia. Agora vamos para o significado. Muitas pessoas falam que Saulo significa perseguidor e Paulo perseguido. Então nós vamos lá para o dicionário Strong. Se você quiser anotar a referência, 4569 é a referência onde você vai encontrar no dicionário Strong o significado do nome de Saulo. O nome judaico de Paulo significa desejado. Saulo, ele recebeu o mesmo nome do rei Saul, o desejado. E Paulo, no dicionário Strong também, a referência é 3972, nome em latim, que significa pequeno ou menor. Então, Saulo não significa perseguidor e Paulo não significa perseguido. Saulo, desejado, Paulo, pequeno ou menor. Para onde Paulo foi logo após a sua conversão? E por quanto tempo ficou fora de Jerusalém? Muitas pessoas entendem que Paulo, assim que ele se converteu, depois que ele saiu ali da casa de Ananias, ele foi para Jerusalém e ali ele ficou. Mas não, nós vamos ver que Paulo, ele ficou um tempinho ali, depois ele foi para outros lugares e passou um bom tempo fora de Jerusalém. Paulo passou cerca de 14 anos fora de Jerusalém. Primeiro passou 3 anos, depois mais 14. Paulo passou 17 anos fora de Jerusalém. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando Paulo escreve a carta aos Coríntios e ele fala da ceia, ele fala assim: porque eu recebi do Senhor. Mas ele não recebeu do Senhor Jesus, porque ele não estava presente na ceia. A conversão de Paulo foi muito depois da ascensão de Cristo. E ele passou muito tempo fora de Jerusalém. Então vamos lá? Vamos abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 15 ao 19, e leia comigo. Vamos lá? Gálatas, capítulo 1, versículo 15 ao 19. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne, nem o sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro apóstolo senão a Tiago, irmão do Senhor. Então vamos lá. Quando Paulo se converteu, teve aquela experiência com a luz, ele se converteu. O que aconteceu com ele? Ele permaneceu ali uns dias e depois ele foi direto para a Arábia. Ele não voltou para Jerusalém. Passaram-se 3 anos, ele voltou para Damasco, ficou em Damasco mais um tempinho, 15 dias, e depois vamos ver para onde ele foi. Ok? Então agora nós vamos ver um outro texto, Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim:
Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo Tito. Então eu coloquei para vocês no slide, que vai estar disponibilizado, a seguinte escala. A conversão de Paulo aconteceu em Atos, capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 8. Logo em seguida ali nós vamos ver que ele ficou uns dias em Damasco. Depois disso, ele foi para a Arábia. E aí você vai encontrar isso em Gálatas, capítulo 1, do versículo 15 ao 18. Depois ele voltou, olha, Paulo foi para a Arábia e depois voltou para Damasco, onde passou 3 anos. Então até então ele não foi para Jerusalém, voltou para Damasco, ficou 3 anos. Depois desses 3 anos, ele foi a Jerusalém e ficou 15 dias em Jerusalém. Depois disso, ele sai de novo, que está em Gálatas 2:1, vai para Cilícia e para Síria e passa 14 anos lá. Depois sim, ele volta a Jerusalém, você vai encontrar isso em Gálatas 2:1. Então essa foi a trajetória logo após a conversão de Saulo, ou de Paulo. Ele fica um pouquinho ali em Damasco, depois ele vai para a Arábia, fica 3 anos, volta para Damasco, fica 15 dias em Damasco, depois ele vai para a Síria, para a Cilícia, fica 14 anos fora, e aí sim ele volta então para Jerusalém. Tudo bem? Isso é o que nós queríamos mostrar para vocês. Tudo o que está escrito na Bíblia, ela provém realmente de Deus. Qual é a necessidade então que nós temos de estudar a Bíblia? É o que nós acabamos de mostrar para todos vocês. Eu creio que a partir de agora, todos podem fazer um bom uso desse material e aguardar as próximas aulas. Eu quero agradecer a presença de todos que participaram conosco nessa sala de aula virtual e até a próxima aula. Um abraço a todos. Você acabou de assistir mais um vídeo aula online do Instituto Bíblico Teológico do Espírito Santo. Seu conhecimento começa aqui.